Quando nós falamos a respeito dos lipídios, é importante vocês entenderem que existe um conjunto muito grande de substâncias com diferentes funções. Dentro dos lipídios, pessoal, nós temos os óleos, as gorduras, os fosfolipídios, as ceras, os esteroides, né, que são os precursores ali dos hormônios, enfim. Quando nós falamos a respeito do vestibular e nós falamos a respeito de química, a parte que mais cai, sem sombra de dúvida, são os óleos e as gorduras e os fosfolipídios. Quando nós falamos a respeito de óleos e gorduras, é importante que vocês entendam que é uma fonte de armazenamento. São moléculas que armazenam energia. Guarda isso na sua cabeça. Porque quando a gente for falar de carboidrato, você vai entender um pouquinho melhor. Então essas moléculas, elas armazenam energia. Quando nós falamos a respeito dos óleos e das gorduras, é importante vocês entenderem que basicamente eles são triglicerídeos. O que são triglicerídeos? Dá uma olhada aí nas imagens. São nada mais, nada menos do que triésteres. Tem 3 ésteres. Dupla O entre carbonos. Vamos colocar aqui a função éster para você lembrar. Éster. E da onde que surgiu esses triglicerídeos, esses óleos, essas gorduras? Eles são sintetizados por meio dos ácidos graxos e do glicerol, certo? Que é um álcool. Essa reação de um ácido carboxílico com álcool para formar aí os nossos ésteres é uma reação de esterificação, que nós vimos lá no módulo de reações orgânicas. Quando nós falamos a respeito dos ácidos graxos, que são essas cadeias enormes que tem o ácido carboxílico, são compostos insolúveis em água. Por quê? Porque você tem ali uma grande quantidade de carbonos e hidrogênios, uma parte extremamente hidrofóbica. Eles são divididos em ácidos graxos saturados, que tem somente ligações simples, ácidos graxos monoinsaturados, só tem uma dupla, e poli, que tem vários. Então, olha os exemplos que eu coloquei para vocês. Um ponto importante é o seguinte: geralmente os saturados, eles são sólidos na temperatura ambiente. E o mono e polissaturados são líquidos na temperatura ambiente. E isso é um ponto importante. Por quê? Os sólidos, eles têm cadeias mais planares. Logo, permite maior empacotamento. Se permite maior empacotamento, maior número de interações. Já esses caras, devido à presença da dupla ligação, devido à isomeria, e uma curiosidade muito interessante, nesses compostos, dessas biomoléculas, a isomeria que prevalece é a isomeria cis. Interessante, né? Que é aquela onde os grupos iguais estão no mesmo plano, certo? E aí o que acontece? A isomeria cis dificulta o empacotamento. Olha a molécula aí, ó. Vou pôr uma imagem. Olha aí, ó, dificulta o empacotamento, logo menor número de interações, por isso eles são líquidos na temperatura ambiente, certo? E isso é um ponto muito importante. Então, quanto mais saturado for a cadeia, maior número de interações, maior empacotamento, logo tendem a ser sólidos. Já eles que apresentam insaturações, dificulta a interação, dificultando a interação, você tem ali a justificativa deles serem líquidos. É um ponto que já caiu no vestibular. Explique por que esse ácido graxo aqui é sólido e esse ácido graxo insaturado é líquido na temperatura ambiente. Empacotamento. Esse daqui saturado permite maior interação, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. Permite maior interação, tá vendo, ó? Do que, ó, tá vendo? Dificulta a interação. Aqui não ficou muito bom de ver, mas aí na imagem que eu vou mostrar de novo, ficou melhor. Então observem que quando você tem a presença da dupla, dificulta as interações. Consequentemente, você tem ali menor número de interações, menor temperatura de ebulição. Certinho? E aí quando a gente fala então desses ácidos graxos, que são esses compostos com longas cadeias carbônicas e tem um ácido carboxílico, por isso o ácido graxo, né? Vamos colocar aqui, ó, ácido carboxílico, dupla O, em contato com glicerol, com álcool, sofre uma reação de esterificação e forma um triglicerídeo, que nada mais nada menos do que um triéster, que é o grupo dos óleos e das gorduras. E aí, quimicamente falando, qual que é a diferença? Os óleos tendem a ser compostos líquidos. Observem as cadeias de óleos.
Olhou a insaturação? Por quê? Dificulta o processo de interação devido à dificuldade do empacotamento. Já as gorduras, dá uma olhadinha, são triésteres ali que você tem cadeias saturadas, logo o empacotamento é maior. Um ponto importante que você tem que entender é que, apesar dessa parte da cadeia ser polar, é formado por uma cadeia muito extensa de carbono e hidrogênios. Logo, é um composto hidrofóbico, são insolúveis em água. Logo, o tipo de interação que eles fazem entre si é de polo induzido. Não se esqueça, tá bom? Então, quando nós falamos a respeito dos óleos e das gorduras, a diferença básica está a respeito que os óleos são compostos insaturados, compostos líquidos na temperatura ambiente, e as gorduras são compostos saturados, sólidos na temperatura ambiente, tudo bem? E isso tem a ver justamente com esse fator de empacotamento, de interação que eu expliquei aqui para vocês. Um outro ponto também que cai bastante dos lipídios são os fosfolipídios. Observem a imagem. O fosfolipídio, ele também tem ali pra gente uma função éster, mas ele vai ter o grupo fosfato, olha o PO4 ali, tá vendo? Esse grupo fosfato, por isso o fosfolipídio ali dentro da cadeia, faz com que essa parte seja hidrofílica. Então, os fosfolipídios são anfifílicos. O que isso quer dizer? Eles interagem tanto com compostos polares, devido a essa parte do fosfato, quanto com compostos apolares. E a aplicação maior do fosfolipídio está onde? Na membrana plasmática, que é uma camada de bifosfato lipídio. Olha aí a imagem. Devido a essa bicamada, a gente consegue fazer a seleção do que entra e o que sai da nossa célula. E é importante que você entenda que quando nós falamos que esse cara é anfifílico, é que ele consegue interagir tanto com compostos polares quanto com compostos apolares. Então, sobre lipídios, o que eu preciso que você guarde? Existem várias funções para os lipídios. Óleos, gorduras, fosfolipídios, ceras, hormônios. Quimicamente falando, os que mais caem em prova são os óleos e as gorduras, que são formados aqui, ó, pelos triglicerídeos, que vieram provenientes de ácidos graxos, tudo bem? Por meio de reação de esterificação. E quando nós falamos a respeito dos óleos e das gorduras, lembrem-se que nós estamos falando de triésteres, tudo bem? O fosfolipídio está presente na membrana, é um composto anfifílico, porque ele interage tanto com compostos polares quanto com compostos apolares. Belezinha? Bom, e um ponto importante. Quando nós falamos de óleos e de gorduras, estamos falando de moléculas que armazenam energia. Então, elas têm muita energia armazenada. Se você lembrar dessa informação, eu vou fazer um link agora para o próximo tipo de biomolécula que a gente vai ver, que são os carboidratos. Presta atenção no próximo vídeo.